E aí, gente, boa tarde. Estamos já com uma boa quantidade. Nós vamos começar, certo? Já são 3h05. Nós vamos iniciar, ok? Finalmente, hoje, finalmente mesmo, né? A gente vai concluir o conteúdo de concordância verbal, certo? Lucila está dizendo aqui. Lucila está dizendo aqui no grupo, né? O que não faz o ensino remoto, né? Pois é, porque antes era o carro da pasta, né? O carro da pasta já chegou já. Então, finalmente a gente vai não, a gente vai finalizar o conteúdo de concordância verbal, certo? Na nossa prova, nós tínhamos o conteúdo de concordância verbal, a gente tinha visto praticamente tudo já de concordância verbal, porém, tinha ficado faltando um pouquinho que a gente vai concluir hoje, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui, Luana solicitou entrar e depois sumiu aqui para mim. Eu não autorizei e sumiu. Enfim, se ela pedir de novo, pronto. Então, tinha ficado faltando só alguns tópicos, e esses tópicos a gente vai ver hoje, certo? Por que nós não vimos isso aqui antes da prova, logo, para estar também na prova? Por um motivo muito simples. Eu não queria que tivesse mais esse conteúdo de concordância verbal na prova. Por quê? Porque nós vimos aqui na segunda-feira, quando a gente fez a correção da prova, a gente viu, a correção das questões de português, a gente viu que as duas questões que vocês mais erraram foram exatamente as duas questões sobre concordância verbal, certo? Eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa parecida com isso mesmo, porque é um conteúdo mais difícil, mais chatinho. Então, o que é que eu pensei? Eu disse, não, a gente vê a parte principal, certo? Para a prova, e esses tópicos que faltaram, a gente vê depois, certo? Porque é uma coisa realmente mais excepcional, então não é uma coisa assim que seja tão necessária, ok? Para a gente ver para a prova. E principalmente, não é nem que não fosse necessário. A questão é que a gente vai ver hoje como se fossem algumas exceções de concordância verbal. A concordância verbal de um jeito diferente do convencional. Portanto, eu tive um certo receio de colocar isso aqui para cair na prova e confundir ainda mais a cabeça de vocês, imaginando já que seriam questões mais complicadas mesmo, as questões de concordância verbal. Então, além disso, a gente ainda colocar mais isso aqui, que já era, assim, digamos, uma coisa que era as exceções da regra, né? Isso aqui é bem isso mesmo, são as exceções da regra de concordância verbal, certo? Então, se você tiver com o seu livro de português aí, você pode abrir seu livro na página 26. Não sei se você lembra, mas nós falamos aqui várias vezes sobre o quadro azul da página 25 e 26, né? O que nós vamos ver agora é o que está abaixo do quadro azul da página 26, certo? Já está assim da metade para o final da página 26. Se você tiver com o seu livro de português aí, abra ele, que é legal para você acompanhar. Se você não está com o seu livro, você pode acompanhar também através do slide que tem aí. Tem uma tela em que eu estou falando e tem outra tela que é a tela que está o slide. Eu oriento sempre que você fixe essa tela que está o slide para você ir acompanhando a explicação, certo? Lá na página 26 e na página 27, tem os dois tópicos que ficaram faltando a gente estudar de concordância verbal. Um tópico é concordância ideológica ou silepse, e o outro tópico é a concordância dos verbos impessoais e a concordância do verbo ser. Ok? Então é isso que nós vamos ver hoje. A concordância ideológica, ou silepse, a concordância dos verbos impessoais e a concordância do verbo ser. Ótimo, professor, tranquilo. Então vamos aqui entender o que é concordância ideológica. Pessoal, a concordância ideológica, como eu disse, tudo que a gente vai ver aqui
são coisas que fogem um pouco à regra tradicional da concordância. A concordância ideológica é a primeira delas. Foge um pouco da regra tradicional da concordância. O que é que nós aprendemos lá quando a gente estudou a concordância verbal de um modo geral? A gente aprendeu o seguinte, que você identifica quem é o sujeito daquele verbo e o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. É basicamente isso que a gente aprendeu. Com algumas regrinhas extras, com algumas regrinhas a mais, mas é mais ou menos isso que a gente aprendeu. A concordância ideológica, ela vai um pouco na contramão disso. O que é concordância ideológica? O próprio slide aí atrás está escrito do mesmo jeito que está lá no livro, diz assim, ó, a concordância ideológica é um fenômeno da concordância em que a concordância se dá não pela forma da pessoa verbal, e sim pelo sentido. Eu só não entendi foi nada. Me explique aí de novo, me explique com outras palavras, que eu não entendi isso não. Como é? A concordância não se dá pela forma da pessoa verbal, e sim pelo sentido. Olha só, lembra que a gente via se o verbo está no singular, ou se o sujeito está no singular, então, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Aqui a gente vai ver que muitas vezes a concordância se dá não pela se o sujeito está no singular ou no plural, mas pelo sentido do sujeito, certo? Com os exemplos aqui, você vai perceber e isso vai ficar claro. Primeira coisa, concordância ideológica, em algumas situações, é perfeito, não tem problema. A gente pode, vamos dizer assim, fazer a concordância ideológica tranquilamente. Ela é considerada correta, ela é considerada dentro do padrão, né? Ela é norma culta da língua portuguesa. Em algumas outras situações, a concordância ideológica, na verdade, ela é um tipo de desvio de concordância, certo? Então, é o tipo de concordância que a gente deve evitar se a gente está numa situação formal. Por exemplo, você está lá na sua redação do Enem. Está lá na sua redação do Enem, você deve evitar alguns tipos de concordância ideológica. A gente vai falar sobre que tipos são esses. O primeiro exemplo que tem aqui, assim, veja alguns exemplos. Aí o primeiro exemplo diz assim, os professores somos uma categoria importante para a sociedade. Os professores somos uma categoria importante para a sociedade. Você está percebendo alguma coisa estranha na concordância aí do somos? Os professores somos? Não deveria ser os professores são, já que o sujeito é os professores. Ou seja, é terceira pessoa. É de quem nós estamos falando. Nós estamos falando dos professores. Somos é como se fosse nós. Essa concordância está correta? Essa concordância está correta, certo? Por que ela está correta? Porque a pessoa que falou aqui, ela é professor também. Então, ela se incluiu na categoria dos professores. Por isso que ela diz, os professores somos uma categoria importante para a sociedade. Isso faria sentido se você, aluno, falasse isso aqui? Não, não faria sentido, porque você não é professor. Então, se fosse você, aluno, você poderia dizer: os professores são uma categoria importante para a sociedade. Mas eu, como sou professor, eu poderia também dizer: os professores somos uma categoria importante. Eu posso dizer os professores são também? Posso, está correto. Mas não está errado eu usar a concordância dessa forma. Isso é a concordância ideológica. Ou seja, é uma concordância em que eu concordo não exatamente com o sujeito, mas com a ideia. O sujeito é de terceira pessoa, os professores. Mas eu faço a concordância em primeira pessoa. Nós somos. Por quê? Porque eu me incluo como professor.
Então, os professores aí, eu quero que fique a ideia de que eu estou fazendo parte desse grupo, certo? Então, isso é uma concordância ideológica. Segundo exemplo, esse primeiro exemplo ele pode soar mais estranho, os professores somos. Agora, esse segundo exemplo, eu tenho certeza que ninguém nem percebe, ninguém nem nota que aí é uma concordância ideológica, não é uma concordância com o sujeito. Se a pessoa diz assim, todos fizemos a atividade esta semana, ninguém percebe que aí tem um problema, vamos dizer assim, tem um problema de concordância. A concordância ela não está a concordância tradicional. A concordância tradicional aí é a seguinte: é um pronome de terceira pessoa. Todos, eles. Então, se eu digo todos, eu digo todos fizeram a atividade esta semana. Por que eu digo todos fizemos? Mesma coisa lá do exemplo anterior. Porque eu que estou falando me incluo dentro desse todos. Por isso que eu digo todos fizemos, como se fosse nós. E no final das contas porque eu também faço parte desse todos. Então eu digo todos fizemos a atividade esta semana. Está errado isso? Todos fizemos? Não, não está errado. É a concordância ideológica. Ou seja, eu concordo com a ideia de que dentro do todos estou eu também. Por isso, eu faço a concordância como nós. Boa tarde, Juliana. Então é isso, pessoal. Agora vamos aqui para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo de concordância ideológica é uma concordância que deve ser evitada. Esses dois primeiros, ótimo, tranquilo, sem problema, a gente usa, não é considerado um desvio, não é considerado um erro de concordância em uma situação formal. Agora, esse terceiro exemplo é o tipo de exemplo de concordância ideológica que a gente deve evitar em situações formais. Embora no cotidiano, no dia a dia, falando aqui espontaneamente, a gente usa essa concordância ideológica aí o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está usando, está fazendo coisas parecidas com isso aí, fazendo determinadas concordâncias parecidas com essa aí. Mas elas devem ser evitadas porque elas são um desvio de atenção, vamos dizer assim, em relação à concordância. Olha só o exemplo. O exemplo diz assim: a família se arrumou rápido e logo estavam prontos para sair. Logo estavam prontos para sair, certo? Onde é que está o problema aqui de concordância? Onde é que está o desvio? Estavam. Quem é o sujeito de estavam? Alguém me responda aí no chat ou falando mesmo. Quem é o sujeito de estavam? Quem estava pronto para sair? Respondam aí, por favor. Isso, família. Família é o sujeito de estavam. Vocês percebem que tem um problema de concordância aí? A palavra família, ela está no singular, né? E estavam está no plural. Então a gente tem um problema de concordância aí. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu muito provavelmente exatamente porque o verbo ficou muito longe do sujeito. Olha só, o verbo está bem aqui e o sujeito está lá no começo da frase, ó. A família está lá no começo da frase. É como se a gente, em determinadas situações, a gente perdesse a referência de quem é o sujeito. Aí, quando a gente faz isso, quando isso acontece, a nossa tendência é concordar com a ideia. Qual é a ideia? A ideia é que era um monte de gente. Então, sendo um monte de gente, o verbo vai para o plural. A família se arrumou rápido e logo estavam prontos para sair. Então, isso aqui foi uma concordância que aconteceu com a ideia de que a palavra família é muita gente. Por isso, a pessoa colocou o verbo no plural. Você pode perceber que se arrumou, o sujeito também é família, mas ele não colocou no plural. Ele não disse se arrumaram, ele disse se arrumou. Muito provavelmente por quê? Porque está aqui mais perto do sujeito
Então, a pessoa é, notou que o sujeito ali é família e colocou no singular. Notou que a palavra família está no singular e colocou no singular. Já aqui na frente, o que aconteceu? A pessoa perdeu a referência de que a palavra família está no singular e concordou com a ideia de que era um bocado de gente. Aí botou no plural. Isso é concordância ideológica. Ele concordou com a ideia de que família é muita gente. Está errado, viu, pessoal? É uma concordância, esse tipo de concordância ideológica aqui é um desvio da concordância, certo? Você não deve usar, por exemplo, uma concordância desse tipo numa redação, em um texto formal, e dizer assim, ah, não, eu fiz aqui uma concordância ideológica. Não, você não fez uma concordância ideológica. Porque quis, muito provavelmente, você errou a concordância, na verdade. Diferentemente do que acontece nesses outros dois primeiros casos aqui, que claramente a pessoa teve a intenção, ela teve a intenção de se incluir. Quando a pessoa tem a intenção de se incluir, ela bota o verbo como se fosse nós. Então, os professores somos, os alunos somos. Por exemplo, é tranquilamente possível, dentro da concordância ideológica, que uma pessoa diz assim: os alunos somos muito organizados. Ah, não, professora, para ser os alunos são. É, de fato, tradicionalmente a concordância é essa. Mas a pessoa quis se colocar como parte daquilo ali e, de propósito, ele fez essa concordância, os alunos somos. Como é que eu sei que é de propósito, professor? Eu sei porque não faz sentido a pessoa fazer a concordância assim, se não for de propósito, se ela não estiver se colocando ali como parte, certo? Então é isso. Isso é concordância ideológica. Agora vamos aqui para outra situação, que é a concordância dos verbos impessoais. Se você está com o seu livro de português aberto, agora você já está lá na página 27. Você não está mais na página 26. Você foi lá para cima, na página 27. Tem lá, concordância dos verbos impessoais. Por que eu disse que na nossa aula de hoje a gente ia ver uma série de situações que fogem ao tradicional na concordância? Porque nós aprendemos que o verbo concorda com o sujeito. Não foi isso que nós aprendemos? Agora nós estamos vendo aqui uma situação que são os chamados verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São verbos que não têm sujeito. Agora pegou, né? Como é que eu vou fazer a concordância de um verbo se ele não tem sujeito? E se eu aprendi que o verbo concorda com o sujeito? E aí? E aí é muito simples. Está aqui a explicação. Nesses casos, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Como ele não tem sujeito, então a gente dá um jeito aqui e padroniza todas as situações para que todas fiquem exatamente iguais. Como é que elas ficam todas iguais? Assim, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Ou seja, quando o verbo não tem sujeito, a concordância dele é como se fosse ele ou ela. É como se o sujeito fosse ele ou ela, certo? Você vai ver aqui os exemplos. Pronto, professor, tudo bem, tranquilo, ok. Mas eu quero saber que verbos são esses que são chamados de impessoais. Aí a gente tem aqui alguns tipos de verbos que são chamados de impessoais. O primeiro tipo, verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, verbos que indicam fenômeno da natureza, eles são verbos impessoais, eles não têm sujeito. Olha só os exemplos que tem aqui. Hoje amanheceu nublado. Amanheceu é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Quem foi que amanheceu? Ninguém amanhece. Hoje amanheceu nublado. Choveu muito este ano. Choveu. Quem é o sujeito de choveu? Não tem sujeito. É um verbo impessoal, indica fenômeno da natureza. Nessa época do ano, escurece mais cedo. Quem é que escurece? Não tem sujeito aí, ninguém escurece. Escurece mais cedo, simplesmente. Não tem sujeito. É um fenômeno da natureza. Então, verbos como amanhecer, chover, escurecer, clarear, também em alguns contextos, clarear,
trovejar, relampear, são verbos que indicam fenômenos da natureza. Eles não têm sujeito, certo? Você pode ver que todos eles estão sempre na terceira pessoa do singular, como se fosse ele ou ela. Ó, ele ou ela amanheceu, ele ou ela choveu, ele ou ela escurece. Está sempre assim, na terceira pessoa do singular. E não há alteração. Esses verbos eles não podem ir para outra pessoa, a não ser terceira pessoa do singular. Certo? Um detalhe. Todos esses verbos que nós citamos aqui, e geralmente todos esses verbos que indicam fenômenos da natureza, eles podem ser usados com outro sentido também, certo? Não necessariamente eles vão ser sempre verbos que indicam fenômenos da natureza. Quer ver um exemplo? Se eu digo assim, hoje eu amanheci doente. Aí agora aqui tem sujeito, entendeu? Eu amanheci doente. É o verbo amanhecer, mas não é o verbo amanhecer fenômeno da natureza. É o verbo amanhecer com outro sentido, com sentido figurado, no sentido de que eu acordei doente, de que quando amanheceu, eu estava doente. Né? Então, é o verbo amanhecer com outro sentido. Choveu. Choveu também pode ter sujeito, se ele está usado com outro sentido, que não é o de fenômeno da natureza. Por exemplo, se eu digo assim, eu fui para uma festa e lá choveu bala. Choveu bala. Esse choveu aí não é fenômeno da natureza. É o verbo chover usado com outro sentido. Aí ele tem sujeito. Quem foi que choveu? Bala. Foi bala que choveu. Então ele tem sujeito aí, certo? Nesse contexto. Então a gente tem que prestar atenção se esses verbos estão realmente sendo usados como fenômeno da natureza. O verbo escurecer é a mesma coisa também. Mesma coisa também. Se eu digo assim, por exemplo, eu escureço a água, eu escureço essa água colocando tinta. Eu pego, boto tinta aqui na água e eu escureço a água. Escurecer aqui é com outro sentido. Já não é fenômeno da natureza. Né? Então é isso. Você tem que prestar atenção se, de fato, esses verbos indicam fenômeno da natureza. Ok? Próximo tópico. Verbo haver. Verbo haver. O verbo haver, ele é impessoal quando ele tem o mesmo sentido que existir ou acontecer. Então, todas as vezes que o verbo haver significar existir ou acontecer, ele também é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem sujeito, certo? E do mesmo jeito que os outros, ele também só fica na terceira pessoa do singular, como se fosse ele ou ela, ok? Exemplo, houve 4 sessões da peça no fim de semana. Houve 4 sessões da peça no fim de semana, esse houve aí é a mesma coisa que aconteceram 4 sessões. É o verbo haver com o sentido de acontecer. Então, nesse caso, ele é impessoal. Nesse caso, ele não tem sujeito. Então, não é houveram 4 sessões. Não existe houveram 4 sessões. Certo? Não existe. Na minha rua ontem houveram 2 brigas. Não, não houveram 2 brigas. Houve 2 brigas. Certo? Ah, mas o sujeito não é... Não, o sujeito não é nada. E não é 2 brigas, não é nada. O verbo haver, quando significa acontecer, ele não tem sujeito. Certo? O próximo. Há 3 casas nessa rua. Esse há aí é do verbo haver, significa existir. Ou seja, existem 3 casas nessa rua. Né? Então, o verbo haver, quando significa existir, também é impessoal, também não tem sujeito. Certo? Atenção para 2 detalhes. Detalhe de número 1. O verbo haver não tem sujeito e o verbo haver é impessoal. O verbo existir e o verbo acontecer, esses têm sujeito e esses não são impessoais. Quer ver? Vamos trocar aqui, ó. Em vez de houve 4 sessões da peça no fim de semana, vamos trocar por acontecer. Se for acontecer, fica assim, ó. Aconteceram
4 sessões da peça no fim de semana. Então, não fica no singular, que nem é com o verbo haver. Por quê? Porque é o verbo haver que não tem sujeito. O verbo acontecer tem. Quando eu digo aconteceram 4 sessões da peça no fim de semana, o sujeito de aconteceram é 4 sessões da peça. Então, tem sujeito quando é o verbo acontecer. Mas quando é o verbo haver, não tem. Mesma coisa aqui com o verbo haver no sentido de existir. Há 3 casas nessa rua, está correto. Há no singular, porque não existe plural no verbo haver, quando significa existir. Mas se for o verbo existir, aí tem que botar no plural. Existiram, ou no caso existem aqui, né? Existem 3 casas nessa rua. Existem no plural, não é existe 3 casas, é existem 3 casas nessa rua, porque agora sim, agora tem sujeito. Com o verbo existir, o sujeito é 3 casas, certo? Com o verbo haver, não é. Com o verbo haver, não tem sujeito. Ok? Pessoal, alguma dúvida, pode me interromper, viu? Eu sei que isso aqui é meio chato, sei que isso aqui não é fácil, né? Mas é isso mesmo. Ah, uma outra situação, só retomando aqui, porque o que eu disse que são 2 coisas. Uma delas é que o verbo haver, ele é impessoal, mas o verbo existir e acontecer, não. A outra coisa é, existem situações que tem o verbo haver que ele não é impessoal, certo? E nessas situações, aí o verbo vai para o plural, ele fica normal, certo? Por exemplo, é o verbo haver quando eu digo assim, ó, um dia eu hei de ser rico, hei de ser rico. Esse hei, vou até escrever aqui, só para você saber como é que se escreve. Esse hei se escreve assim, ó. Tá aqui, ó. Ó, esse hei se escreve assim. Ele não é verbo impessoal. Um dia eu hei de ser rico. Um dia nós haveremos de ser ricos. Um dia eles haverão de ser ricos. Então tá aqui o verbo haver de várias formas diferentes. Eu hei de ser rico, nós haveremos de ser ricos, eles haverão de ser ricos, certo? Por quê? Porque o verbo haver aqui, ele não está nem significando existir, nem significando acontecer. Então, nesses outros casos, ele não é um verbo impessoal, ele é um verbo normal mesmo, é um verbo que a gente chama de verbo pessoal. Então, ele tem sujeito, normalmente, certo? Vamos aqui para outras situações de verbos impessoais. De novo tem o verbo haver, só que é de outra forma. Mas de novo tem o verbo haver. Ó. Verbos haver, fazer, estar e ir, quando eles indicam tempo. Toda vida que os verbos haver, fazer, estar e ir indicam tempo, eles também são impessoais. Então, eles não têm plural, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo, visitei esta cidade há 3 anos. Esse há aí é o verbo haver com o sentido de tempo, né? Há 3 anos, ou seja, faz 3 anos, né? Também aí outro verbo, que é o verbo fazer. Então, visitei esta cidade há 3 anos. Então, eu posso dizer há 1 ano, há 2, há 3, há 4. É sempre há no singular, não tem plural, certo? Sou casado faz 10 anos. Não é fazem 10 anos. Está errado, fazem, certo? Por quê? Porque aí é o verbo fazer indicando tempo. Quando o verbo fazer indica tempo, ele não tem sujeito. Portanto, ele não vai para singular, plural. Não, ele está sempre do mesmo jeito. Terceira pessoa do singular. Certo? Está quente aqui hoje.
Mais uma vez, o verbo com a noção de tempo, o verbo estar com a noção de tempo. Então, aqui, mesma coisa, não tem singular, plural, e está sempre na terceira pessoa do singular. Já vai para 4 semanas que você não faz atividade. O verbo ir aqui com um sentido de tempo. Já vai para 4 semanas. Professor, não era para ser já vão para 4 semanas, não, já que é 4? Não é. Por quê? Aqui é o verbo ir, com o sentido de tempo, portanto, ele não tem sujeito, portanto, ele não vai para o plural. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Ok? E aí, para a gente finalizar, agora, aqui a gente finaliza, para a gente finalizar, é o caso do verbo ser. Como se dá a concordância do verbo ser. Aí, pessoal, não saiam ainda não, porque nós vamos ter a frequência e no finalzinho a atividade. Só que a atividade vai ser só lá no grupo e aí todo mundo faz. A frequência não, é só aqui mesmo para quem participou. Pronto, a concordância do verbo ser. O verbo ser, ele funciona assim, ó. Eu vou ler o que tem aqui e depois eu explico o que é que significa isso, porque está em uma linguagem muito gramatical aqui, mas eu quis colocar do jeito que estava no livro para a gente entender do jeito que está lá no livro, certo? Ele diz assim, ó, no caso do verbo ser, ele pode concordar com o sujeito, ou seja, existem situações em que o verbo ser concorda com o sujeito, normalmente. Mas existem outras situações que o verbo ser concorda com o predicativo do sujeito. Professor, eu não sei o que é isso. Nunca ouvi falar nisso. Até sujeito eu tenho dificuldade em entender, mas predicativo do sujeito. Eu vou explicar o que é predicativo do sujeito e o que é sujeito. Aí diz assim, ó, existem alguns fatores que determinam a concordância. Então, eu posso concordar com o sujeito em algumas situações, ou eu posso concordar com o predicativo do sujeito em outras situações. Mas existem como se fossem umas regrinhas que determinam isso. Em que situações eu concordo com o sujeito, em que situações eu concordo com o predicativo do sujeito. Vamos entender então o que é esse predicativo do sujeito? Vamos pegar, desculpa. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Marcos foi às piadas da família, certo? Aqui eu tenho o sujeito, que é Marcos, certo? Aqui eu tenho o verbo ser, que é foi, e aqui eu tenho o complemento do verbo ser, as piadas da família. Isso aqui é chamado de predicativo do sujeito, que para simplificar aqui nós vamos chamar de o complemento do verbo ser, ok? Para simplificar a gente vai chamar assim, o complemento do verbo ser. Então, os verbos, em geral, eles estão sempre nessa situação, né? Eu tenho aqui o sujeito, o verbo e o complemento, né? Então, no caso do verbo ser, como é que se dá a concordância? Em algumas situações eu concordo com o sujeito, em outras situações eu concordo com o complemento, certo? Como é que eu vou saber se eu concordo com o sujeito ou com o complemento? Aí tem as regrinhas aqui, ó. A primeira regrinha, quando no sujeito ou no complemento, quando tem nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concorda com o nome da pessoa ou com o pronome pessoal, certo? Vou explicar. O que é pronome pessoal, professor? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Ou eles, ou pode ser elas, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Isso é pronome pessoal. Então, se tem um pronome pessoal ali, ou se tem o nome de uma pessoa ali, a concordância vai ser com o nome da pessoa ou com o pronome pessoal, certo? Como é o caso aqui, ó. Marcos foi às piadas da família. Como assim foi às piadas da família? Durante muito tempo, Marcos era que contava as piadas. E aí, na frase aqui tá, Marcos foi às piadas da família. Por que é Marcos foi às piadas da família? Por quê? Olha só, eu estou dizendo que eu tanto posso, em geral, né, o verbo ser, ele tanto pode concordar com o sujeito, como pode concordar com o complemento. Por que ele concordou com Marcos? Marcos foi.
E não com as piadas da família, que aí seria foram, né? As piadas da família, que aí seria foram. Por que que é foi? Porque a concordância se dá com o nome da pessoa, né? Quando tem pronome pessoal ou nome de pessoa, a concordância vai para lá. Então, não importa se esse nome de pessoa é o sujeito, ou seja, é o que vem antes, ou se é o que vem depois. Não importa, certo? Se fosse assim, ó, as piadas da família foi Marcos. Também não seria foram. Ah, era para ser foram. Não, não é foram. Por quê? Porque a concordância vai lá para onde está o nome da pessoa. Então, as piadas da família foi Marcos. Por quê? Porque Marcos é o nome de pessoa. Ok? Outra situação, eu não tenho nome de pessoa, eu não tenho, porque ele diz lá, nome de pessoa ou pronome pessoal. Eu não tenho nome de pessoa e nem pronome pessoal. Como é que eu vou fazer a concordância? Aí ele diz assim, ó, quando tiver nome de coisa, o verbo concorda preferencialmente com o que tiver no plural. Então, eu não tenho nem nome de pessoa, nem pronome pessoal. Eu tenho nome de coisa. Como é que é feita a concordância? A concordância é feita com o que tiver no plural. Se o sujeito ou o complemento estiverem no plural, a concordância é no plural. Está aqui o exemplo. 2 exemplos. Diz assim, ó, nem tudo na vida são flores. Quem é o sujeito de são? Tudo na vida. Era para ser no singular, né? Pois é, porque o sujeito está no singular. Mas nós estamos vendo aqui que quando tiver alguma coisa no plural, o plural é que puxa a concordância. Então o verbo vai para o plural. Então, nem tudo na vida são flores. E não tudo na vida é flores. Ok? O próximo, os programas de TV são a minha perdição. Os programas são a minha perdição. Por que que não é os programas de TV é a minha perdição? Porque o plural puxa a concordância. E aí, quando tiver alguma coisa no plural, a concordância vai automaticamente para o plural. Ok? E aí, pessoal, é isso, certo? Em relação à concordância, finalmente nós terminamos. É muita coisa, é muita informação. Eu não tenho nenhuma dúvida de que muitos estão pensando assim uma hora dessa aí em casa. Meu Deus, é tanta coisa. Eu aprendi pouca coisa disso. Mas, pessoal, alguma coisa fica, viu? Alguma coisa fica, eu tenho muita certeza disso. Então, são muitas regrinhas mesmo, são muitos detalhezinhos, mas a gente aprende. Isso aqui se aprende muito mais, principalmente com o uso. Quando você começa a usar, começa a refletir sobre isso e a perceber as coisas, aí é que você começa a saber realmente como é que funciona. Ok? Eu vou deixar a frequência aqui no chat, certo? Vale, aqui está a frequência do segundo ano. Ó. Deixa eu abrir aqui a frequência do terceiro ano. Então, eu vou deixar a frequência no chat, certo? Como sempre, quando você for assinando a frequência, aí você pode ir saindo da nossa aula, certo? Vai ficar lá no grupo uma atividadezinha sobre esse conteúdo de hoje, certo? Só sobre esse conteúdo de hoje. Hoje é 28, né? E aí é interessante que você faça essa atividadezinha, ok? Pessoal, mais uma vez, vocês que estão aqui na aula síncrona, parabéns, certo? Porque estão aqui. E assim, é parabéns por quê? Porque tem muita gente que poderia estar aqui e não está. Né? Então, de certa forma, a gente pode dizer que você está de parabéns. Embora seja obrigação, realmente. Né? A gente está aqui na aula. Né? Então, é meio que isso obrigação. Mas mesmo assim, você está de parabéns. E, além de parabéns, você está aí recebendo também pontuação extra, bonificação de pontuação, porque você está na aula síncrona, certo? Então, ó, tá aí a frequência.
assina a frequência e boa tarde para vocês, boa semana e um cheiro bem grande. Agora, só sexta-feira, nossa aula de redação. Português, nós já matamos a semana. Certo? Tchau.